Amigos e amigas do Visão Comunica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Visão Empreender, o podcast que traz para vocês histórias reais de quem faz a economia girar. E hoje nós estamos com uma convidada especialíssima, também da casa, Thaís Araújo, também apresentadora de um podcast aqui no Visão Comunica. Seja muito bem-vinda, na verdade, você que já é da casa. Estamos aqui para falar da atividade profissional da Thaís, que ela é enfermeira especialista em amamentação. Isso. E que tem o seu consultório aqui no município de Carpina, um consultório voltado à atenção aí da gestante, que está à espera do seu bebê, da sua criança, e quem tem da saúde da mulher também. Da saúde da mulher, e que tem toda essa atenção voltada para o universo feminino. Isso Thaís, mesmo. muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder receber você aqui no nosso podcast, no Visão Empreender. Eu, enquanto apresentador, poder trocar essa ideia com você e ouvir a sua história. Fique à vontade para se apresentar aqui para os nossos espectadores, que também são os seus. É verdade. E assim, ele falou que a gente tá em casa, mas assim, estando sendo entrevistada por ele, eu não tô tão em casa assim não, tá? Mas assim, é um prazer estar com você aqui no seu programa. É um programa para a gente falar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo. Eu, como enfermeira, eu sou especialista em neopediatria, também sou enfermeira ginecologista e sou pioneira no consultório de enfermagem aqui em Carpina e região. E trazer essa visão de empreendedorismo para a classe da enfermagem, agregar na área da saúde, isso é gratificante demais. E a gente poder estar falando sobre isso no seu programa, que é falando sobre empreendedores, sobre essa questão do empresária, a questão da mulher empresária também na área da saúde, é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente sempre soma. E esse somatório eu estou aqui para somar para quem está assistindo o seu programa. Maravilha, vamos embora iniciar aqui essa conversa, porque eu tenho certeza que você vai enriquecer muito o nosso canal. Eu vou aprender muito, porque você também tem um conhecimento que eu vou aprender demais. Vamos lá. Mas, Thaís, conta um pouquinho do seu consultório, que já está estabelecido aqui no município de Carpina. Quando foi essa iniciativa que você resolveu empreender? Você se formou, teve aí sua atuação nos hospitais? Como foi essa transição? Vamos lá. Eu me formei em 2015. E aí, em 2016, comecei a me especializar na área de UTI, NEO e PED. E a partir daí eu fui em busca do primeiro emprego na área hospitalar, né? Consegui trabalhar na UTI NEO e, assim, foi maravilhoso porque eu me senti realmente realizada a trabalhar com bebês, com mulheres, que estavam naquele processo de querer conseguir amamentar, querer trazer o melhor para o bebê, que chegou para uma UTI precisando do vínculo, do aconchego. E aí, saindo do hospital... Isso aqui em Carpina? Em Recife. Recife. A gente sempre tem uma dificuldade de trabalhar no interior da gente quando a gente não tem um QI que ajuda, né? Como eu não tinha esse QI, mas eu precisava muito trabalhar de uma UTI NEO, aqui não tem, e eu precisava na cidade. E essa questão da oportunidade também, da oportunidade. Né? O primeiro emprego, que geralmente, quando é um setor muito fechado, que o UTI é muito fechado, ou você entra por um QI também muito bom, ou você entra por uma seleção que você consegue passar. E eu fui pela seleção. A seleção foi a porta de entrada para eu conseguir passar, conseguir pelo meu esforço. Melhor até do que o QI, porque foi 100% mérito. Então, e isso também, para mim, me valida de uma forma diferente, que eu consigo acreditar que eu sou capaz de passar por uma seleção de acordo com o que eu venho estudando para trabalhar naquela área específica. Perfeito. E geralmente a UTI NEO é mais específico. E aí eu trabalhei e eu senti uma necessidade muito grande de chegar na ponta, que é trabalhar com aquela mãe, na dificuldade do aleitamento materno, só que os bebês graves não deixam a gente começar a querer chegar às mães por conta da gravidade dele. Então a gente é sempre... toda a atenção deve ser voltada pro bebê. E aí depois que eu saí do hospital, aí eu disse, poxa, eu preciso ampliar. Eu preciso pegar as duas, a díade, a mãe e bebê. O que é que eu vou fazer? E aí, como eu já tinha a minha especialização em neopediatria, eu disse, vou me aprimorar e estudar para amamentação. Então, fiz o curso, me formei para consultoria e aleitamento materno. Isso é uma pós-graduação? Não, isso é um curso normal, porque a gente já tem um conhecimento sobre o entendimento da grade de assunto materno-infantil. Então, dentro da grade materno-infantil da neopediatria, a gente já tem
essa habilidade, mas eu queria algo mais, eu queria entender um pouco mais de amamentação, eu queria entender um pouco mais como é que eu poderia ajudar além da pega e posicionamento, que são aquelas práticas de dificuldade. A mulher com a mama engurgitada, como é que a gente tem que fazer, geralmente no hospital a gente não chegava nessa ponta, e eu precisava estudar um pouco mais para já chegar com a bagagem rebuscada, né? E aí eu consegui começar o atendimento a domiciliar. Aí eu comecei, comprei todos os meus materiais, comprei minha malinha, disse, eu vou ser corajosa, me lançar aí na internet, que foi o Instagram, e eu disse, vou começar agora a botar a cara a tapa, não quero o hospital mais, porque eu não conseguia chegar na Díade, que era mãe e bebê, e vamos começar o a domicílio. E aí eu comecei. E aí eu me senti mais ainda realizada, porque eu conseguia atender as duas coisas, que eu não conseguia no hospital, a mãe e o bebê. E os feedbacks foram dando a certeza daquela dor que a mãe que amamenta encontrava, onde os outros profissionais ainda não tinham aquele aparato na assistência. Eu digo, opa, eu cheguei com a assistência que eu tinha da bagagem da UTI NEL, e agora eu posso fazer a domicílio, e eu sei que eu posso trazer um bem-estar, trabalhar essa dor, trazer prazer, e isso é realização profissional para mim. E aí eu passei uns 4, 5 anos a domicílio, até vir para o consultório. O consultório foi interessante, João, porque meu pai me deu uma alternativa. Eu pegava o carro do meu pai, pagava a gasolina, é como se fosse uma diária para utilizar, não é aquela coisa, pode pegar o carro, minha filha, vai lá atender, não. Era gasolina, saber quanto custa alguma manutenção do carro, bota tudo dentro do seu dinheirinho que você cobra. Então lá nunca foi essa coisa, tem um pai que tem um carro e ela usa, não. Lá as contas eram contabilizadas. E aí meu pai, vendo que eu precisava muito de um carro para fazer os atendimentos domiciliares, ele fez assim, ó, você quer um carro ou você quer o consultório? Ele me deu o consultório. O consultório eu consigo manter? É a questão da coragem de você ir para mais um ciclo na área da enfermagem, ser uma enfermeira de um consultório de enfermagem, isso é possível? Tudo isso é novidade. É. Não apenas para você, como Sim, no seu mercado. E também para eu mostrar para a população de que sim, eu posso ter um consultório e trazer essas pessoas. Intervenção da Cília aqui na conversa. Acontece. Mas vamos lá. E aí a gente traz essa família também para um ambiente bem aconchegante, porque ela não pode querer estar em casa, porque tem uma família naquele turbilhão de dizer, querer colocar a mão, querer intervir, e quando ela sai de casa é o meio dela olhar a rua. Nossa, eu não aguentava mais ficar em casa. Então o meio dela sair de casa para ir para uma consulta no meu consultório já era um meio de dispersar e começar novamente a enxergar o mundo depois de trazer o bebê ao mundo. E aí, quando eu comecei com o consultório, eu tive as dificuldades, né? De aceitação, tive a dificuldade das pessoas entenderem que era possível, e tudo isso é base legal, a gente pode. Desde 2018, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele tem a regulamentação tanto de consultório, mas também para clínicas de enfermagem. Mas, até um episódio interessante, que como eu fui a primeira a abrir o consultório, eu cheguei na vigilância sanitária. Aí eu já cheguei também com todos os códigos na minha mão, viu? Todos os códigos. Para o agente dizer assim, ó, você não tá podendo abrir consultório nenhum, não. E foi o que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá com a resolução do COFEN, a resolução do COREN de Pernambuco, que é o nosso conselho regional, e cheguei com os documentos para dar entrada no meu consultório para começar a funcionar. Meu consultório esse ano faz 5 anos, abri em 2021, a resolução Pandemia. chegou... Sim. E Outra aí dificuldade. foi outra dificuldade, trazer essas pessoas para dentro de um consultório onde só existia essa família e eu. Porque até hoje, quem me conhece, vai lá no consultório, minha recepção não é cheia. Eu só quero aquele paciente, aquela família naquele momento. Porque eu acho que essa questão de muitas pessoas gera um medo. Meu Deus, vai pegar uma doença. Ou então todo mundo vai ficar naquela expectativa. E aí, ela é boa? Ela não é boa? E aí, resolveu teu problema? E quando a gente tem aquela família naquele horário determinado, eles se sentem em casa. Como se fosse no quarto da paciente com o bebê, naquele ambiente com a família. Então, eles ficam mais aconchegados. Além da privacidade que a sua atuação demanda. Sim, que eu preciso. E eu sinto que isso fica até mais confortável. Perfeito. Para quem está procurando o meu serviço. E aí, quando eu cheguei lá na vigilância, eu já cheguei paramentada dos meus códigos, né? De legislação, regulamentação, de tudo. Já chegou com a defesa? Já, oxente. Que se ele dissesse que não, eu disse, olha, eu tenho aqui e aconteceu isso. Quando eu disse que queria dar entrada, aí ele disse, e você pode abrir consultório de enfermagem? Eu disse, posso sim. E eu tô aqui com a lei, você quer dar uma olhada? Aí ele fez, não, precisa não, mas eu preciso verificar. Você pode aguardar
alguns dias que eu preciso entrar em contato com o Corém, preciso entender se já está podendo fazer isso, eu disse, sem problema nenhum. Aí o que é que eu faço? Eu deixo o documento ou eu levo de volta? Não, deixa aqui só para a gente saber seus dados. Aí fui para casa tranquila, porque tinha regulamentação. Não deu uma semana. Eu acho que não deu 3 dias. No segundo dia ligou. Pode vir aqui para a gente dar a entrada. Porque quando a gente vai embasado da segurança do que a gente entende, do poder legal da sua área, que aqui a minha área é enfermagem, o outro já entende que você já está entendendo o que você pode fazer, mesmo que aquilo seja desconhecido. E veja... E de fato era. Era. Porque se ele teve essa reação, sim, talvez não tivesse um precedente. e também, se eu não chegasse entendida da minha legislação, da minha regulamentação, eu poderia também me recolher e não abrir meu consultório. Porque eu disse, poxa, eu não posso nem abrir, meu conselho diz que pode e ele diz que não. Ou talvez procurasse um outro lugar para Para abrir. que não seria o ideal para Pois você. é, e aí quando eu Uma outra cheguei cidade. também, e que, olha, eu vou te dizer uma coisa, não são todas as cidades que acolhem a gente enfermeira para a gente poder abrir um espaço. Isso eu senti. Eu, antes de abrir meu consultório, eu tentei trabalhar em outras clínicas, mas nunca fluía, porque sempre o carro-chefe de marketing era para as demais classes de saúde, porque era novidade uma enfermeira ter uma sala dentro de uma clínica para fazer de consultório. Demais classes de saúde seriam profissionais da medicina. Medicina, fisioterapeutas que faziam sessões, nutricionistas, que a gente já tem essa visibilidade que o nutricionista tem uma sala, tem lá o estabelecimento dele dentro de uma clínica, mas a enfermagem não. Então, quando eu cheguei também para tentar, antes do meu consultório, me firmar em algumas clínicas, nunca chegava paciente para mim. Era só a domicílio. Eu disse, espera aí, eu vou abrir meu consultório. E foi a partir dessa demanda que não deu certo para mim nas clínicas, que eu disse, do domicílio eu vou puxar pro meu. Porque senão eu vou ficar aqui, ó, esperando o tempo, eu vou anulando esse meu desejo, não evoluindo profissionalmente, e vai chegar outra, vai abrir, e eu vou dizer, por que eu não fiz isso lá atrás? Então, a partir dessa minha coragem de abrir, desbravando, que não é fácil, porque a gente pede ajuda até de colegas profissionais, mas tem medo, porque uma tá abrindo e eu disse, será que dá certo mesmo? Será que... Vou nem... Aí a gente começa a entender que a gente tá sozinha. Mas depois que eu abri, eu sempre tive vontade de abrir espaço para as outras profissionais. No que seu é consultório. no meu consultório, em relação a também trazer ela para atender no meio, para pagar aquela porcentagem que a gente já tá acostumado. E algumas vieram. E isso foi bom porque deu mais ainda segurança para elas e para outros lugares e abrir o delas. Então, isso eu sinto que eu abri portas para outras profissionais enfermeiras. E a saúde, entendendo que em Carpina região, que a gente pode ter um lugar, a gente trabalhar. Então, a escolha de não querer um carro, que até hoje eu não tenho um carro, tá? Eu uso do meu pai. Mas o carro é um bem que a gente conquista lá na frente. Mas muito mais que isso, e é muito bom falar isso, que o consultório, ele me dá a certeza de onde eu estou e para onde eu quero chegar. Porque trazer o que eu não conseguia fazer no hospital, fazer no meu consultório, não tem dinheiro que pague, João, porque isso é saúde mental. O hospital, infelizmente, suga muito da gente a assistência, é muita papelada, a enfermagem ela é muito burocrática e não deixa a gente chegar na ponta de verdade, que é a dificuldade que eu sentia. E no consultório eu tenho minha papelada, minha documentação, mas eu chego na ponta. Que é trazer essa paciente, essa dupla mãe-bebê, essa mulher para uma assistência de qualidade que muitas vezes no hospital eu não conseguia dar. E a complexidade do atendimento também, tanto dos casos que são submetidos ao seu atendimento, quanto essa interação com outros profissionais Sim. que fogem do seu controle dentro de um hospital, de um universo muito maior. Talvez também haja uma responsabilidade. Também é muito grande. Primeiro que no hospital você tem... Ô, doutor, veja só, eu tô com um bebê que tá assim, a gente já consulta. A gente já tá do lado de um médico, tá do lado de um físio respiratório, a gente já tá do lado de um técnico de enfermagem para ajudar na assistência no consultório. Não, é você e você. E você tem que saber o momento de encaminhar, porque você não vai dar conta de tudo, porque passa do escopo do seu profissionalismo, da sua ética, de você atuar sobre aquilo. Então, eu tenho que saber, de acordo com os protocolos que eu faço, que são institucionais do meu consultório, que a partir daquilo ali eu sei que é do
Poder médico, eu tenho que caminhar para um médico. É do poder nutricional, eu tenho que mandar para um profissional nutricionista, seja materno-infantil ou nutricional que trabalhe com a área da saúde da mulher. Vai focar para psicologia, porque já afeta um pouco a saúde emocional dela, e eu preciso entender que eu preciso de um psicólogo trabalhando a mentalidade para eu conseguir resolver o problema estrutural de acordo com o que eu trabalho. Então eu preciso de uma gama que o hospital já me dava, só que no consultório eu não tenho. Então eu tenho que começar agora a entender que eu preciso ter uma rede de profissional que trabalhe em prol do paciente. Eu ainda encontro também dificuldade aqui. Existe uma barreira. Existe uma barreira muito grande. Porque é a questão de, se eu passar paciente para ela, ela vai tomar meu paciente. Mas eu agrego. Eu sempre vou agregar o trabalho de um médico, eu sempre vou agregar um trabalho de uma psicóloga. A psicóloga sempre vai agregar o meu trabalho. Ou seja, não há uma sobreposição de funções. Há uma confluência, todas precisam. Todas precisam uma da outra. E isso é um trabalho multiprofissional. E quem ganha não sou eu, quem ganha é o paciente. Porque a gente está em prol de resolver o problema do paciente. Ali não é sobre meu ego. Ali não é sobre o que eu estudei, o que eu sei, o que eu... Não. Ali é a última coisa que o paciente está procurando, o que tu sabe. Ele quer que tu resolva o problema dele. O problema dele. Resolva a dor dele. E ele resolvendo a dor dele, dinheiro nenhum paga. Você pode ter cobrado o valor justo para a sua consulta, mas ele sempre vai dizer, eu pagaria 1000 vezes o valor que você me pediu. Principalmente numa área tão cara para a saúde, né? Pois Para a vida da pessoa. Que é a maternidade. Que é a maternidade. E eu vejo que o acesso ainda é muito limitado. Que as pessoas entendem que acha que um profissional só resolve tudo. E não é assim. Por que existem especialidades? Falando em especialidade, a sua especialidade hoje é a amamentação. Explica um pouquinho pra gente como funciona. O foco, veja só. A enfermagem, a gente atua na área da saúde da mulher, da saúde da criança, da saúde do idoso. Tem outras áreas na área da saúde que a gente estuda para se especializar depois da graduação. Então, são as especializações específicas que a gente quer focar. Então, eu foquei na neopediatria para trabalhar essa questão materno-infantil, onde entra a atuação da enfermeira no aleitamento materno, de uma forma mais rebuscada, profunda, e eu fiz um curso de formação consultora para elevar mais ainda o conhecimento e a minha conduta para resolver o problema daquela mulher na dificuldade da amamentação. E na área da ginecologia, também fiz especialização em ginecologia e obstetrícia, porém, eu só atuo na ginecologia. Então, quando a gente sai só da graduação e traz as especializações, a gente consegue entender que existem nichos. E o nicho que a gente trabalha, a gente precisa do outro profissional que agrega naquele nicho, mas que tem uma atuação que complementa. Porque eu preciso chegar até ali para a minha paciente ficar bem, que é até onde ela me procurou. A partir dali, aí eu encaminho. Então, vamos ao exemplo da mulher que amamenta. A mulher está com a dificuldade de amamentar, ela não me procurou durante a gestação para cuidar desse processo da amamentação. Hoje em dia, não sei você, mulher que está assistindo, mulher empreendedora, quer muito ser mãe, que ou você é mãe e você é empreendedora também, mas você passou pela dificuldade da amamentação, achou que gestar seria mais difícil e que a amamentação ia tirar de letra. Não é bem assim. E eu sei que você vai estar dizendo assim, realmente, não é bem assim, não. Porque a amamentação, o que eu vejo muito é que as mulheres não se preparam durante a gestação. E aí, quando eu trago essa questão do aleitamento materno no consultório, eu trago para ela o acompanhamento desde a gestação até o desmame. Porque a amamentação, João, ela passa por 4 fases. Gestacional, que é o conhecimento da prática e da teoria da amamentação. O pós-parto, que é um divisor de águas, parece que a mãe desaprende tudo e ela precisa dessa assistência. Tem a fase do retorno ao trabalho, que ela precisa retornar, mas quer manter o aleitamento materno exclusivo, mas ela não sabe como. E tem a fase do desmame, é onde a mãe e o bebê encerram o ciclo da amamentação, que veja, são 4. Não é simplesmente só querer amamentar. E aí aqui encerrando, só que se ela não começa na gestação por falta de encaminhamento, porque ela se prepara muito para o parto. Ah, porque o parto é isso, porque eu tenho que contratar uma equipe, eu tenho que focar como é que eu vou fazer, ele tem que chegar. E esquece a amamentação, que é o primeiro segundo para o resto do crescimento do bebê, que é a fonte principal do alimento. E aí, quando ela me procura, muitas vezes ainda é na dificuldade. Quando já tem uma mama engurgitada, que são aquelas mamas bem cheias, carregadas e duras, o bebê não consegue amamentar e nem ela consegue extrair o leite. Ou então, quando tá com uma mastite,
tem um lado que está muito vermelho e está dificultoso para poder drenar, ou chegando no caso pior, que é o abscesso. Que nesse caso tem que ser encaminhado para uma urgência, emergência, para poder ser drenado esse leite, porque já pode estar trazendo uma secreção purulenta. Então, nessas fases, eu preciso do médico. Porque Nessas fases posteriores. nessas fases posteriores eu posso precisar do médico. Ele sempre vai me agregar. Porque tem determinadas situações na amamentação que eu preciso da avaliação dele e da prescrição de determinado medicamento que nós enfermeiros não podemos solicitar. Que existe também legalidade e também existe protocolos que a gente pode prescrever medicamentos de acordo com os protocolos institucionais. Porém, não são todos. A gente tem a quantidade de dizer assim, ó, até aqui, Thaís, tu pode. A partir daqui é o médico que entra. Mas nessa etapa prévia de acompanhamento, de preparação da mãe, durante a fase gestacional e pós-gestacional, para ter a melhor experiência com o bebê, com a criança. Aí seria ideal o gineco-obstetra indicar para fazer o preparo da amamentação, que ainda não... Com a profissional de enfermagem. Com a profissional... O profissional de medicina, ele também tem essa atuação ou é algo Até realmente... o momento é a gente mais que pega da área da enfermagem, até então que eu conheço por aqui, que a gente pega mais essa área do aleitamento materno para trabalhar essa mulher. Existe já doulas que trabalham tanto do cuidado para o parto e estão trazendo essa orientação da amamentação, mas também não é nada do que eu faço em relação ao preparo para a amamentação mesmo, com o pré-natal da amamentação. Então existe uma desinformação muito grande sobre os limites Sim. da atuação do profissional de enfermagem. E de cada um. Para poder entender que cada um se faz necessário no período gestacional. Eu percebo muito também, João, essa questão do profissional não ser multiprofissional durante a gestação sobre outras classes. A gestante, ela não deve fazer só o pré-natal de baixo risco ou do alto risco, tanto com a enfermeira ou com o médico obstetra. Falta fazer muitos outros pré-natais. Pré-natal psicológico, nutricional, odontológico, ter o acompanhamento com a fisiopélvica, dependente da via de parto. Então, são vários pré-natais e a gente tem culturalmente só procurar o obstetra. E a mulher que vai para casa no pós-parto, ela se vira, ela procura alguém e resolve. Então o mercado ainda não entende a importância não apenas do profissional, na verdade da enfermagem especializada, Sim. como também nessa perspectiva que você nos trouxe do profissional especializado. Sim. Que ele atua exatamente naquilo que ele procura e naquilo que aquela paciente está necessitando. Nessas diversas áreas. Nas diversas áreas. Isso. Enfermagem. E exatamente isso. Quando você olha essa multiplicidade de perspectiva que o paciente pode receber de atenção do profissional, a enfermagem ainda é subestimada? Demais. Muitas pessoas não têm a noção da bagagem histórica que a enfermagem tem. As pessoas conhecem a enfermagem mais a nível hospitalar. Não conhecem a enfermagem autônoma. Não conhecem a enfermagem empreendedora. Um consultório de enfermagem. Não conhece. Uma clínica de enfermagem. Não conhece. Mas isso deve ser algo recente. Sim, em 2018 houve a regulamentação de clínicas e consultórios de enfermagem, mas a questão do entendimento da técnica, da assistência, da ciência, dos estudos e da aplicabilidade que a gente já tinha a nível hospitalar, mas também existe o SUS. O SUS está aí para dizer que a gente é capaz, porque na atenção básica, a enfermeira, ela dá conta da saúde da mulher, da saúde da criança, da saúde do idoso, então ela tem essa atuação. Então, na atenção básica, que a nossa lei de respaldo ético, ele vem de 86, 87, e desde lá para cá, já está lá descrito na lei que a gente tem essa assistência à saúde da mulher. Ou seja, todas essas atribuições que o profissional de enfermagem consegue fazer hoje através de uma clínica, de forma autônoma, através de um consultório, na verdade são atribuições que os profissionais de enfermagem já faziam desde 86. Isso, exatamente. Legalmente falando, com o marco legal que existe atualmente. Isso. Através do Código de Ética. Do Código de Ética do profissional de enfermagem. E quando a gente traz para o consultório, parece que é algo novo. Nossa, ela está podendo fazer isso mesmo? Será que ela tem legalidade? Será que ela tem conhecimento? Será que ela tem a assistência técnica qualificada? A gente tem, que a gente traz do SUS.
A gente traz do SUS, traz do hospital, a gente só está saindo de um lugar superlotado, com demanda demais, que não pega a quantidade certa da população, que sempre fica a nível de insatisfação, e aquela paciente quer buscar algo particular, mais humanizado, e vai buscar o consultório ou a clínica de A enfermagem. mesma função sendo exercida apenas em outro contexto. Isso. E de forma diferente. Diferente. Mas a atribuição... Continua a mesma. Continua a mesma. E isso é gratificante. Que a gente consegue entregar o que a gente sempre gostaria de entregar há muitas décadas e a gente não conseguia. Você se formou em 2015. Isso. Essa possibilidade legal de se prestar esse tipo de serviço através de sua clínica, de sua empresa... 2018. 2018, ou seja, foi algo posterior. Eu abri em 2021 o consultório. Foi algo posterior, abri em Isso. 2021, 3 anos depois. Se você considerar aqui na região da Mata Norte, talvez seja pioneira. Sim, sou a pioneira. Eu sou a primeira que inaugurei. Você tem essa estatística, sou a primeira. Sim, sou a primeira. Sou a primeira. A primeira que abriu o consultório de enfermagem, a primeira que teve o consultório especializado em aleitamento materno. Sou a pioneira. Muito bem. Muitos desafios, eu imagino. Demais. A faculdade... Todo dia é um leão, não. São 10 leões por dia para matar. E uma mãe para atender. E uma mãe para atender. A faculdade, eu imagino que não tem ali preparado para essa forma de atendimento. De Até forma porque a alguma. legislação foi posterior. Foi posterior. E isso sempre... A enfermagem, ela sempre teve essa autonomia de gestão. Que a gente tinha que gerir o hospital, o plantão, aquela coisa toda. Tem a gestão do SUS, que a gente... E aí, sem o domínio do entendimento através da faculdade, sempre a gente vai buscando aprender, e sempre é durante a prática. Conversando. Cursos, internet. E tentando ser tudo, né? Comunicadora, gestora, financeiro, marketing digital, cuidadora, que é atender aquela paciente e ainda cuidar de si. Que é importante. Que é importante. Que muitas vezes a gente se esquece. E lidar com isso tudo tem que se manter eu falo por saudável. mim. Eu levo muitas vezes para casa o problema da minha paciente. E você dorme pensando nele. Durmo porque enquanto que eu não resolver, não sou eu. Isso. Compartilho dessa sua dor enquanto advogado também. Durmo pensando nos meus processos. Eu também durmo. Nos prazos que eu preciso cumprir. E assim, no outro dia ainda tô... E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? É uma preocupação que a gente percebe que a gente não consegue isso na assistência hospitalar e no SUS. Porque é muito grande a demanda e a gente consegue que, por mais que a gente queira fazer humanizado, a gente não consegue. E quando a gente traz para o particular, a gente entende a necessidade daquela paciente. E a gente consegue entender como a gente pode chegar. É mais personalizado. É muito mais personalizado. Mas eu sou daquela também que eu levo. Eu levo as histórias, os problemas. Eu tento ver de uma forma que eu possa ajudar para solucionar. Se não depender de mim, estou encaminhando. Tenho que procurar um profissional que atenda ela daquela forma. Que ela se sinta acolhida. Porque depois da pandemia, não sei se você sentiu, a gente necessitou muito de profissionais que nos acolhessem. Porque não existia aquela coisa de você se preocupar com a saúde. Depois da pandemia, todo mundo entendeu a necessidade, mas de conexão. E não mais trabalhar por trabalhar. E não mais atender por atender. Não é mais sobre quantidade, é sobre qualidade. Perfeito. As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida, com o propósito, em viver um propósito. E é por isso que eu digo, não quero minha recepção cheia. Eu quero meus horários estabelecidos, preenchidos, mas de uma forma de qualidade e não de quantidade. Você trouxe aí que desde o início você enfrentou já uma burocracia. Sim. A burocracia do agente da prefeitura que lhe recebeu. Lá da vigilância sanitária. Da vigilância sanitária, que já lhe perguntou se você poderia fazer aquilo. Isso. Por causa de uma falta de precedente. Você foi a primeira. Sim. Ele não estava acostumado com essa demanda. Então você trouxe pela primeira vez, natural que ele não conhecesse. Sim. Existem muitas burocracias que você enfrenta, não apenas enquanto profissional de enfermagem, da saúde, mas também enquanto empreendedora. Eu sinto muito, João, é a questão de sentar em mesas certas, lugares certos e ser recebida de uma forma também como empreendedora na área da saúde. Eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente, que não enxergam a enfermagem ainda como algo de empreendedora também, de ser dona de algo privado e também entregar com excelência, de ser vista como qualidade. Então, tem profissionais que... Será que realmente ela vai fazer um bom trabalho? Então, eu fico sem saber se eu trago ela para a minha rede de pessoas conhecidas ou se eu fico só observando.
Profissionais que você fala, profissionais de outras áreas. Sim, de outras áreas. E podem demandar o seu serviço. Sim, sim. Em Porque é parceria. como se eles estivessem estudando ainda. Para saber se podem confiar no seu serviço. Se pode confiar. E nos pacientes é a questão da dúvida. Se a gente faz num posto, será que ela também realmente pode? Até conhecer. E até entender que também outros profissionais que já acolhem encaminham. E a gente também, eu principalmente vou fazendo essa educação através do Instagram. Porque o Instagram é a porta da gente, né? De poder explanar quem é você profissional, o que é que você pode fazer no consultório, até onde você pode ir. Então, até então, o consultório, ele está sendo, não só o consultório, mas o Instagram, de fato, está sendo a porta ali para poder educar. É um local para você construir a sua presença. Isso. Independentemente da validação de determinadas do pessoas outro. que se encontram no mercado. Mas sim, existe uma resistência muito grande. Tem melhorado, mas ainda existe. Existe. E assim, eu vou te contar, chegar no meio de comunicação, hoje você é comunicadora, né? E assim, dentro da área da saúde, a gente já tem essa questão de prevenção da saúde. Levar a informação através das apresentações que a gente tem que fazer em palestras, em ser mentorias e tudo. Mas assim, levar para um meio de comunicação é algo também novo. Hoje você leva a sua mensagem no canal de comunicação. Então, além de ter superado essa barreira, de ter sido pioneira, você ainda influencia colegas que porventura queiram, mas não sabem por onde começar. E eu também sou pioneira na comunicação, se você raciocinar. Porque não tem uma enfermeira que tem um podcast e que fale sobre saúde da mulher e que traz outras profissionais mulheres, levar informação para essas mulheres. Então, eu sou também pioneira em Carpina Região com um podcast, enfermeira, comunicadora, passando informação. Empreendedora. Então, assim, isso é muito rico. Isso é muito rico para a gente mostrar para outras profissionais, seja de enfermagem ou da outra classe, que a gente pode. E quando você vê que o resultado chega, a despeito de todas essas barreiras, você se sente validada. E naturalmente empoderada. Eu consigo sentir a validação, primeiro, para mim mesma. Realização pessoal. Realização pessoal e, assim, aprimoramento. Porque quanto mais a gente se comunica, a gente compartilha, a gente aprende mais. Eu aprendo muito. Tô aqui com você, eu tô aprendendo um pouco mais de empreendedorismo. Você tem mais conhecimento do que isso. Quando eu tô no meu programa, eu aprendo com as outras profissionais que estão vindo. Não é só exclusivamente da enfermagem. Eu amo trazer outras classes porque uma complementa a outra. Com certeza. Porque não é em prol de mim. Não é eu que está entrevistando, é quem está me assistindo. E o conhecimento é entrelaçado. Cada pessoa que senta aqui, para mim, é uma aula. Pois é. A mesma coisa eu sinto no meu programa. Eu aprendo muito. Então, além de aprender, eu sei que eu também posso deixar um pouco do meu. Porque ela também não sabe, ela também não sabe da minha atuação, do que eu entrego. E o pouco que eu entrego nessa troca durante o programa, a gente aprende juntas. Essa dificuldade de empreender na área da saúde, enquanto enfermeira, não apenas por esse mercado que você precisa construir e pela burocracia que você encontra no poder público, como foi desde o início. Sim. Mas você acha que existe um excesso de regulamentação que trava a sua atuação? Sim. A gente sabe que regulamentação é muito importante, isso é proteção. Principalmente na nossa área de atuação, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito. Eu, enquanto profissional do direito, já sinto, imagina o profissional de saúde. A gente sente muito mais ainda em dobro, porque a gente está cuidando de vidas. Isso. Então, cuidar de vidas, o peso é muito maior e aquela pessoa precisa ficar viva para dizer que está bem de saúde. Então, aquela pessoa que busca um trabalho, seja da minha profissão ou da outra profissão, mas com um problema específico assim, ele quer voltar a viver. Então, a gente sabe que tem o excesso, mas a gente sempre tem a legalidade da assistência, da técnica, a gente tem a ciência, que é os estudos científicos, para deixar a gente mais assegurado do que a gente tem que fazer. Agora, claro, que a gente tem que ir pisando o pé no freio, para a gente também não cortar o acesso desse paciente a outras profissões que agregam na resolução do problema dele. Como a enfermagem. Como a enfermagem. Porque se a gente tira, João, a acessibilidade desse paciente através de uma consulta com a enfermagem, com a enfermeira, porque veja, olha, a assistência hospitalar não anda sem equipe de enfermagem. Não anda. Os hospitais. Não anda. Não andam. A atenção básica não anda sem equipe de enfermagem. O consultório privado também não anda. A rede privada, autônoma, da mesma forma. Não anda também. Só muda o ambiente.
Quando Mas a a gente... necessidade e a dependência deveria ser enxergada da mesma forma. Isso. E aonde é que entra? Porque só quer limitar esses dois lugares para nós Na assistência hospitalar e no SUS. e no SUS. Aí quando a gente vem para a diferença do privado, aí fala, opa, é mais um que eu também já tenho, ela também pode ter. Aí o olhar começa a existir, né? Pois é. E aí começa a limitar o paciente a chegar num atendimento que ele pode resolver o problema dele. E fica só aqui, ó. Não, aqui a gente resolve. Aqui a gente resolve. O paciente nunca fica com o problema resolvido. Você entende que são barreiras corporativas? Sim. Existe uma E que eu disputa de tento... mercado. Existe. E também eu tento, de uma forma ou outra, fazer o outro colega profissional que eu tô para somar. Sempre estou aberta para discutir os casos. Isso é bom porque eu aprendo com a atuação dele. E ele vai aprender com a minha. E a gente soma. Mas existe uma disputa de mercado. Mas quem perde quem? É o paciente. Quem perde é o paciente. Não é nem eu, nem o outro Sempre. profissional. É o paciente. Na verdade, E é o paciente, menos favorecido. O paciente enquanto consumidor. Sim. Em qualquer mercado. Se há uma restrição, se um excesso de regulamentação impede que novos players entrem, vai existir uma oferta menor. Vai. Por consequência, uma competição menor, uma competição sadia. E a menor, restrição cada vez mais sendo amarrada. novas formas Novas profissões. novas formas de atender aquela necessidade, a tecnologia, Sim. a forma de atuar, que se atualiza, se moderniza. Então, quem perde é o cliente, quem perde é o paciente. Quando há excesso de regulamentação, necessariamente, mesmo que se ampare no fundamento de proteger o paciente, proteger o cliente, tem que se olhar com a cautela. E eu acho que muitas Porque vezes... talvez, desculpa interromper, mas esse argumento muitas vezes é usado como um pretexto. Sim. Um pretexto que, na verdade, existe um fundamento oculto por trás dele. Exatamente. Exatamente. E no final de tudo também ele não quer perder. Porque sempre Ninguém quer perder espaço. mas a gente volta sempre pela mesma tecla. Quantidade. Não é a qualidade. Sempre que existe a quantidade, vai perder a assistência qualificada. E quem tem perde é o mercado paciente. para todo mundo. Tem. E a gente se soma, João. É muito bom somar. Eu amo somar. E não tem coisa melhor do que a gente somar em prol de quem está buscando ajuda da gente. E é prazeroso, porque quando o paciente resolve o problema, rapaz, olha, eu fui para ela, mas foi dela que eu fui para fulano, para cicrano, e eu entendi que cada atuação resolveu meu problema. Ela não precisou fazer nada com tudo. Eu fui em vários, foi um investimento, mas eu resolvi meu problema. Eu não fiquei só com ela. E ela teve essa humanidade e também de entender que ela não é tudo e ela vai sair encaminhando. Porque qual era o outro? Não, a gente resolve. Vamos começar por aqui. Agora a gente chegou, vamos começar por aqui. Eu vou inventar estratégia, onde o nutricionista tem que fazer a estratégia dele. Eu vou inventar uma analogia, uma filosofia, que o psicólogo ele já tem a filosofia de entendimento, de orientação para paciente. Por quê? Eu vou colocar mais conteúdo na minha mente que não é da minha ossada. Então é melhor a gente caminhar. São resistências fundadas no receio de perder espaço. Pois é. Que, na Conflitos verdade, todo mundo vai ter. Gerenciar espaço, todo mundo vai querer gerenciar. Mas eu acho que a gente tem que entender que o outro profissional é importante. A outra profissão, ela se faz necessária para paciente. Especialmente na área da saúde, existe uma cultura muito hierarquizada nos hospitais, que também é trazida para fora desse ambiente. Você enxerga essa hierarquia ou é apenas uma disputa de mercado? Existe esse olhar diferente, subestimado para o profissional de enfermagem? Tem ainda, a gente sai muito com essa questão de... A gente tem o nosso conselho dentro do hospital, tem as hierarquias também da gente, mas assim, a gente percebe muito que a classe médica, ela ainda passa pra gente que o comando só vai se eles orientar, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente tem que fazer. Que na verdade a gente não tem que fazer. Então, muitas vezes os presidentes, os diretores de hospitais, os secretários de saúde, muitas vezes são profissionais de enfermagem. Isso. Que estão gerindo aquele ambiente. Isso. Então não é mais uma questão de hierarquia, é uma questão de competência no sentido legal, atribuição. Isso. Qual é a tua função e qual é a minha função? Elas se somam e convivem no mesmo espaço, e não uma sobre a outra. Saber distinguir isso e permitir que haja uma convivência harmoniosa, isso. Sempre pensando no destinatário final, que é o cliente, que é o paciente,
Esse é o grande desafio. A gente, nós da área da saúde, principalmente da enfermagem, a gente sai do ambiente hospitalar com esse medo da autonomia que a gente sempre teve, tá? Mas por quê? Porque a gente sempre teve esse comando superior da classe médica de acordo com a assistência, porque a enfermagem vai de acordo com a prescrição, direcionamento, de acordo com o paciente para a gente executar. Quando a gente sai do ambiente hospitalar para a autonomia, muitos enfermeiros ainda vêm com essa mentalidade de que não são autônomos, não têm essa legalidade. Não são autossuficientes na prestação de um serviço. E aí faz entender que a classe ainda tem poder, historicamente, sobre o nosso trabalho de forma particular. Porque e termina sendo dirigido. Tem uma atuação dirigida por um outro. Ela não consegue nem dizer, nem se portar que ela tem um poder sobre aquilo ali, porque é legalizado. Aqui é meu. Isso. Você não entra, porque aqui até eu sei onde é que eu vou e você não mexe. A partir daqui, você... Então, ela acaba levando para isso, para o particular, porque ela não trabalha um pouco a mentalidade para o empreendedorismo. Perfeito. Porque ela traz essa questão histórica da atuação do hospital e da assistência básica. Seria a questão de um sentimento de autorresponsabilidade. Isso, que talvez também não tenha ainda, porque você tocou num ponto muito importante, a autonomia. Isso. A autonomia do profissional de enfermagem para tocar a sua clínica, que na verdade diz respeito a toda e qualquer profissão Sim. que se pretenda fazer de forma autônoma, ou seja, saber o que se está fazendo e também arcar com a consequência daquilo que se faz. Responsabilidade. A autorresponsabilidade. Isso. Você conhecer exatamente aquilo. Lógico que existem sempre os pontos obscuros que você não consegue perfeitamente enxergar, vislumbrar a consequência daquilo que você está fazendo, mas fazer com o máximo de consciência possível para dizer, eu estou tomando uma decisão cujo resultado vai ser esse. E sobre esse resultado eu tenho responsabilidade. Quando você vem de um ambiente hierarquizado, que é o ambiente hospitalar, em que se tomam decisões guiadas, dirigidas por profissionais hierarquicamente superiores, isso talvez limite a percepção de poder e consequentemente, de compreensão da autonomia. Do que significa autonomia. Isso. Aí vai muito da parte do profissional, seja enfermeiro, seja nutricionista, seja psicólogo, sair de um ambiente que existe uma hierarquia, entender que ele também tem autonomia, ele tem legalidade, mas para a área dele particular, lembrando que existe a responsabilidade até onde você tem que ir, de acordo com os protocolos que ele pode, de acordo com a área de atuação. E isso está no contexto que se concebe enquanto níveis de percepção. Isso. Cada espaço que você conquista, cada avanço que você mostrou aqui na sua carreira, desde profissional que atendia nos hospitais, nas UTIs neonatais, até aquele momento em que você decidiu fazer a atuação, o atendimento domiciliar, com a decisão posterior de abrir a sua clínica, o seu consultório, cada etapa dessa que você passou foi um nível de percepção maior que você conquistou. Isso. Então, coisas que antes você via como praticamente impossíveis, hoje você enxerga, olha para trás e diz, meu Deus, uma questão daquela, hoje eu tenho complexidade muito maior. E assim, faz a gente crescer muito. Isso. E ter o direito de dizer assim, eu também posso. E não é uma questão financeira. Não. É uma questão de você sentir o domínio psicológico daquela realidade. E você estar conectado com outras pessoas que também consigam lhe comunicar isso. De passar esse aprendizado. Exatamente isso. E você só vai ter essa noção se você ter coragem de embarcar. Exato. Se você não tiver coragem para embarcar, você vai ficar no mesmo lugar e achando que você ainda tem que seguir ordem. Exato. Se você tiver essa decisão de dizer, meu Deus... Que não é fácil. Mesmo sem saber se vai ser possível pagar todas essas contas, eu vou tomar essa decisão E não é todo mês, é aquela luta que você faz com você mesma, como profissional, e dizer assim, Senhor, será que esse mês vai? Será que esse mês não vai? Como qualquer outro empreendedor. E todo mês é um sentimento de vitória, né? Sim, porque, meu Deus, olha pra trás porque cada mês que se passa é 5 anos já de consultório. E você olha para trás e diz, caramba, como é que eu produzi essa receita? Como é que eu dei conta sem ninguém me pagando, ninguém... Isso. Investindo. Exato, na verdade... Eu controlando isso aqui, como é que eu consegui trazer recursos suficientes para dar conta dessa estrutura?
O É um desafio diário. e o Instagram é o que traz mais pra gente, é a confiança dessa conexão, né? Quem segue, nos conhecer A internet. e trazer essa conexão de entender, poxa, hoje é a vitrine da gente. É o Instagram. Não é mais aquela coisa de currículo Lattes. Isso. É Instagram. Porque, na verdade, essa questão do currículo, perdão, você pode encontrar as barreiras que são além da meritocracia. Sim. Você pode encontrar as barreiras que podem advir da falta daquilo que você pontuou no começo, que é um QI. Mas quando você conquista o seu espaço na internet, sozinha, produzindo conteúdo, Isso. e aí ganhando curtidas, ganhando seguidores, quando vê, as pessoas vão ter que lhe respeitar. Porque você é uma autoridade. Porque você é uma influenciadora, você exerce sua influência sobre uma quantidade grande. Sim. Então elas precisam lhe respeitar. A internet tem esse grande mérito de nos colocar numa plataforma onde somos nós, com nós mesmos, sentindo somos... É o seu palco. É o seu palco. E ninguém para lhe suprimir. E também você não pode falar... Porque assim, não pode falar besteira. Não pode. Do mesmo jeito que é um palco para alavancar, pode aquele derrubar. que derruba. Porque assim, tem muitos que a gente sabe que ali é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. Só que não é porque é terra sem lei que a gente também vai levar tudo e falar de qualquer jeito. Existe também a ética responsável em relação ao respeito para com a outra classe e para quem está nos assistindo e seguindo também. Não quer dizer que a quantidade de seguidores são a quantidade de seus pacientes, mas são pessoas que conhecem seu trabalho e podem lhe indicar, mas também são aqueles que conhecem e podem nem indicar, porque você é tão controverso do que você prega que não faz sentido o que você trabalha. Então é a questão de você passar o respeito, também trazer a responsabilidade sobre aquilo que você atua e também passar segurança para o cliente procurar você e resolver o problema. E aí você trouxe a responsabilidade da maneira como você comunica também. Sim. É importante conhecer isso, enquanto autônoma você conhece muito mais. Você sabe a consequência daquilo, o que você pode sofrer em razão de uma decisão que você toma, em razão de um ato impensado que você venha a praticar. Sim. Se você se comunica errado também com os seus colegas profissionais de outras áreas, você termina sofrendo a consequência. Uma retaliação, não apenas moral, não apenas de restrição de mercado, mas restrições legais. Sim, sim. O seu conselho está atento a sim, isso. O conselho dos outros profissionais estão atentos também a isso. E outra... E nós, enquanto profissionais liberais, trabalharmos com o receio de sofrer alguma penalidade, alguma perseguição ético-disciplinar, isso, sem sombra de dúvidas, é um grande... É risco, porque você estuda tantos anos para você perder. É um grande obstáculo para a carreira de qualquer profissional. E muitos acham que a gente não tem fiscalização. O nosso Corém fiscaliza todo o consultório, toda a clínica, para saber se está tudo em dia, tem os protocolos. Então, o ano passado... Não, esse ano já... A fiscalização já foi lá para ver se está tudo direitinho, porque eles têm que fazer a fiscalização. Então, não é porque eu abri por abrir e ninguém vai lá. Não é uma aventura. Tem que ir, tem que ver se está tudo conforme o que eles esperam. Tem que manter o consultório de acordo com as instruções, não só com a vigilância, não só com as autorizações da prefeitura, do bombeiro, mas do conselho também. Você tem que ter o consultório que possa receber o paciente e ter tudo o que precisa de acordo com a atuação que você vai fazer. Então, o nosso conselho está de olho na gente. Então, a gente tem que fazer jus com o paciente que a gente atende. Tem que se manter em conformidade. A nível de conformidade. Exatamente isso. Perfeito. Thaís, hoje, enquanto empreendedora, você demanda e coloca em prática diversos conhecimentos que você definitivamente não adquiriu na graduação. Sim. Nem nos cursos de especialização que você fez. Sim. São conhecimentos de gestão, conhecimentos da área financeira, conhecimento de marketing. Como é a necessidade de lidar com tudo isso? É exaustivo. Sozinha, fazendo tudo isso, é exaustivo. Mas isso é algo do empreendedorismo que começa querendo desbravar. Na medida que vai passando o tempo, a gente vai melhorando. É um sentimento de que é um terreno que nunca se esgota? Não. Sempre tem algo que você precisa aprender. E é algo novo. Sempre vai mudar. É como se fosse o algoritmo do Instagram. Vou dar um exemplo. Algoritmo do Instagram. O algoritmo, ele muda a cada 2 meses, 1 mês. E você tem que saber o que está mudando. Surge uma trend nova, se você não se adapta. É exatamente isso. Se você não tiver sempre em busca, conversando, porque sempre uma pessoa vai saber mais do que você. E se você não tiver a sensibilidade de parar e escutar, dizer, pô,
tá mudando isso aqui. Eu não mudei ainda. Aí eu tenho que ir lá buscar. Não é ter a noção, a ideia que pode... Não, a gente tem que estar sempre estudando. É a área do financeiro, que a gente tem que entender tudo. É a área da gestão, que a gente precisa entender também como caminha a clínica ou o consultório. É a área do marketing, que a gente tem que entender como é que a gente tem que entrar, como é que a gente vai editar, qual é a hora que a gente vai postar. Então, você ser tudo, você também tem que estar sempre em constante A área de estudo. prospecção, Também. comercial, Também. as restrições que o seu conselho impõe, Sim. porque enquanto profissionais regulamentados, nós temos mais restrições nessa prospecção. Demais, demais. É aquela questão do antes e depois, que muitas áreas não podem, e ainda tem pessoas que... Mas o a gente percurso tenta... do cliente no seu empreendimento, ou seja, no seu consultório, como é que ele chega, Sim. o que ele recebe, depois o pós. E se esse pós, você tem que verificar se foi positivo ou não. Você tem que entender esse pós, se supriu a necessidade dele. Você está numa vitrine sujeita a feedbacks não controláveis. Não controláveis. E tudo isso no mundo de inteligência artificial, em que as coisas mudam de forma... E que já vem preparado pra gente, a demanda. O paciente. Eu não sei se você sente isso, mas pra mim já chega tudo. Olha, eu tô com isso, eu preciso disso, disso e disso. Eu digo, calma que não é assim. Eu preciso avaliar e entender se é exatamente isso. Ele já chega com o problema e com a receita. É como se eu fosse ter só os... Ele quer a sua assinatura. Isso, no prontuário. Eu digo, olha, eu já fiz minha avaliação, eu só quero sua assinatura e seu carimbo. E eu vou lá resolver. É assim. Ou seja, empreender também é saber lidar com novos desafios que são além daqueles que a sua atividade... Que antes era o Dr. Google, né? Dr. Google. Agora não é Dr. Google, agora vem a IA. Inteligência artificial. Porque quando ela chegou com a carga maior do conhecimento para os leigos, onde ele também burla nas atualizações, não é tudo que ele sabe, não é tudo que ele entende. Na verdade, ele lhe agrada. Ele quer lhe agradar. E aí, na medida... se você não tiver o domínio daquele conhecimento também, que você submete à apreciação da inteligência artificial, você termina tomando decisões equivocadas. Sim, e até porque ele sabe... Ele consegue, eu não sei como é que é isso, mas ele consegue entender a pessoa que está conversando e entendendo o que ele quer de resposta. Ele forma um contexto. E ele traz a resposta que a pessoa pensou que poderia, e ele acha que é aquilo. Aí o profissional se torna inútil, não serve para nada. Eu não preciso mais de médico, não preciso mais de enfermeiro, não preciso mais de ninguém. E aí chega também uma etapa necessária que é saber lidar com ela. E saber lidar com o cliente. Também. Porque mesmo com essa situação que nos deixa muitas vezes chateado, enquanto profissional, você não pode desagradar o cliente, tem que saber tratar, tem que saber lidar com essa barreira, com essa dificuldade. Até porque, João, pra gente estar trabalhando na atuação da gente, a gente pagou muito caro com estudo, com preparação, e vem o IA, leva essa informação do jeito que o paciente quer escutar e invalida tudo que a gente procurou, que a gente estudou, que a gente se aprimorou para trazer a melhor qualidade assistencial para o paciente, para o cliente. Fora que jamais vai ser personalizada, que é um grande diferencial de quem procura um atendimento num consultório como o da doutora Thaís Araújo. Olho no olho, é exatamente isso. É aquele negócio, olho no olho, de se importar com o outro, do acolhimento, do tempo sem pressa. É você sentar e escutar. Não é simplesmente só olhar, você vai usar isso, tá liberada. A gente tá acostumado a isso. Perfeito. Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua experiência aqui com o nosso público, que mais uma vez, repetindo, também é o seu. Isso. Aqui do Visão Comunica. Eu que agradeço, esse espaço aqui que nos dá o privilégio de nos comunicar com diversas pessoas, de trazer aqui essas discussões sempre enriquecedoras, não apenas para quem nos assiste, mas também para nós mesmos, que sentamos aqui nessa cadeira. Isso. E eu gostaria de deixar esse espaço final para você se comunicar, especialmente com esse público, mas com profissionais, colegas suas, que também têm essa vontade, esse desafio de traçar, de trilhar essa trajetória que a Thaís Araújo hoje mostra que é possível. Se você é mulher, está assistindo, independente da área da enfermagem, da área da saúde, se você está procurando ter a coragem de desbravar um espaço, um novo ciclo da sua vida que você acha que não dá conta, só vai. Só vai. Porque vai ter uma hora que você, se for esperar alguém para te ajudar, provavelmente não vai ter ninguém. E se você não acreditar em você mesma,
Então isso fica mais difícil ainda. Então tem o desejo no coração, mesmo sem coragem, vá, não desista. Eu estou aqui como comunicadora, como enfermeira empreendedora, empresária do meu próprio negócio, do meu consultório, mas é porque eu tive a coragem de desbravar. Então se você tiver a coragem, mesmo não tendo ela, mas é o seu desejo, vá atrás dele. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer mais, tá? Então, se você não correr atrás do que você deseja, ninguém vai correr atrás por você. Então, procure fazer o que aí, ó, ferve no teu coração. Porque empreender é muito bom, é maravilhoso. Tem as dificuldades, tem os ciclos, mas é prazeroso demais quando a gente cresce, a gente evolui e faz o outro entender que a gente pode ajudar aquele também a crescer. Perfeito. Thaís, desejo todo sucesso nessa sua jornada. Muito obrigado mais uma vez e a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Muito obrigado e até o próximo episódio.